Deus diz: sacerdotes, anciãos, crianças e mulheres, venham, arrependei-vos, proclamai um jejum, um dia de proibição, vestir de saco e de cinza, isso com jejum e com orações. E a Bíblia diz que ele fala: rasgai não vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Por que você acha que o diabo tem tanta raiva de mensagens como essa? Não vou dizer de pregador, de mensagens como essa. Porque no Novo Testamento vamos ver João Batista pregando o quê? Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E ele não dizia: Deus vai te curar, Deus vai fazer tua necessidade, que tu precisa. Era arrependimento. Olha a igreja de João Batista cheia, do deserto. Sabe por quê? A Bíblia diz em Lucas capítulo 2, que sendo Anás e Caifás sumo sacerdote em Jerusalém, veio a palavra de Deus a João Batista no deserto. Qual era a diferença? É que a palavra estava com João Batista, a palavra não estava com Anás e Caifás, não estava com Tibério César naquele período. Onde tem a palavra de Deus, vai ter gente querendo ouvir a palavra, e uma multidão afluía para comer do pão que João Batista trazia. Arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Mas hoje te prega uma mensagem como essa, irmão, e muitas pessoas querem até pegar e pregar, matar o pregador e falar mal do pregador, como se fosse o pregador que estivesse batendo, ou então fosse o pregador que estivesse falando da sua própria carne. Quando se fala de arrependimento, não é só para o ímpio lá fora. Quando falamos de arrependimento, falamos para a igreja também. Porque eu digo isso? Quando olhamos para a Bíblia no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 2 e o capítulo 3, Deus nos revela que Jesus manda escrever carta aos anjos das igrejas na Ásia, e as mensagens para a igreja era: arrepende-te, pois, senão brevemente virei sobre ti. Arrepende-te, pois. Então podemos ver aqui Jesus em uma das igrejas batendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quantas mãos, igrejas ou cristãos perderam a identidade, e Jesus está batendo na porta: te arrepende, te arrepende, te arrepende. E tem endurecido o coração na Bacatuma, na Caterebe, Calamanaia. Mas nesta madrugada, Jesus está batendo, está insistindo: te arrepende, para ter restaurado a tua identidade com o Senhor. Arrependimento. O povo deve aprender a amar. João capítulo 13, versículo 35, Jesus falou, 34, 25: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se vós amais uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Existia no tempo de Jesus muitas pessoas que tinham seguidores. Era muito comum ter pessoas com grupos de pessoas lhe seguindo. Era a coisa mais comum no tempo de Jesus. Não era só os fariseus, não era só os saduceus, não era só os zelotes, não era só os herodianos, não era só os crentes cristãos. Tinha muitos grupos se levantando. Então, como seria a identidade de saber que realmente eles eram seguidores de Jesus? Através do amor. Se vós amardes uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. E o que é isso? Todos saberão? Identidade. Todos saberão. Quer ver? A Bíblia nos fala que também é através do ensino o cristão ele restaura a identidade dele com o seu Senhor. Atos capítulo 11, a Bíblia fala que o evangelho é pregado na cidade, na Antioquia, ou Antioquia, como diz algum. Não foram os judeus que pregaram. A Bíblia diz que gregos dispersos que aceitaram Jesus pregaram a palavra, e a mão do Senhor é com eles, e grande número se converteu ao Senhor, diz a Bíblia. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Barnabé desceu buscar Saulo em Tarso, desceram para Antioquia. Olha, Bíblia no povo, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Por que eu digo isso? No capítulo 11, mais adiante a gente vai ver que a Bíblia diz que durante um ano em Antioquia os discípulos se reuniram e foram ensinados durante um ano. E a Bíblia diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra cristãos deriva de Cristo. Cristo é ungido. Cristão significa pequenos cristos.
Ou seja, eles tinham uma identidade tão grande com Cristo, que quem nomeou ele de cristão não foi eles. Não foi eles que bateram dizendo: eu sou crente agora, viu? Vou testemunhar do meu testemunho. Não. As pessoas de fora chamavam ele de cristãos. O que é isso? Identidade espiritual com o seu Senhor. E quantas pessoas hoje você já ouviu isso? Quando foi pregar para alguém dizer: não, mas não quero ser crente igual aquele lá. Nós já ouvimos isso. Quem não ouviu? O que é isso? É pessoas que não têm a identidade cristã. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que fazer para restaurar esta identidade? Arrependimento. O que fazer para restaurar a identidade? Amar uns aos outros. O que fazer para recuperar esta identidade? O ensino da palavra. Não me venha com essa, irmão, que eu sei que vocês são vigilheiros, eu também sou, que tem gente que vigilia hoje, vigilia amanhã, mas quando é domingo, na escola dominical, o pessoal está dormindo em casa com sono, e o pastor pergunta: por que não veio para o ensino? Ah, porque foi para uma vigília no sábado, e não deu, eu estou cansado. Foi uma bênção, pastor, e lá está ele com a revista A Bíblia guardada, nem estudou a lição, não foi estudar a Bíblia. O que é isso? Não tem como ter identidade espiritual se não conhecer a Bíblia. Louvado seja Deus, diz a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo 17, que lá estava de Paulo pregando em Bereia, mas os bereanos foram conferir nas Escrituras se era verdade, ainda não eram crentes de Jesus Cristo, não conheciam ainda Jesus Cristo, mas creiam ainda nas Escrituras e no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que você e eu podemos aprender mais de Cristo? É através da sua palavra, porque Jesus fala em João 17 dizendo: Pai, a tua palavra é verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Capítulo 15 de João, a Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, toda vara que está em mim e não dá fruto, ele corta e lança fora, mas a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto, e vós já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Ei, meu irmão, eu prefiro passar uma noite em casa dormindo do que numa vigília e estar de manhã no ensino bíblico. Sabe por quê? Porque eu vou saber discernir o que é profecia, eu vou saber discernir o que é revelação, eu vou saber discernir o que vem de Deus e o que não vem, através da palavra de Deus. Nesta madrugada, seja vigilheiro, seja, participe da adoração, participe, mas participe do estudo bíblico na sua igreja. Crise da identidade espiritual. Eu quero nesta noite fazer um apelo da minha parte aos irmãos da igreja, do que eu tenho visto como dirigente de congregação, ou pastor. Todo pastor sabe o que eu estou falando. É claro que todas as igrejas, nem todas são assim, mas isso tornou-se no nosso meio uma identidade dos cristãos de nosso dia. Perca dessa identidade. Há muito tempo já perderam. Tinha muitas coisas para poder falar e se aprofundar, mas eu creio que nesta madrugada, Rabachocomanacai, isto é suficiente para alertar a mim e a você. Preste atenção. Se soar a trombeta, eu creio, eu quero crer, e eu quero e Deus quer que ninguém fique, todos subam no soar da última trombeta no arrebatamento. Mas se porventura ficar, você já sabe por quê. Não dê ouvido à palavra de Deus, não dê ouvido à voz de Deus, o conselho de Deus. Então nesta noite, a guerra é para que nenhum de nós ficamos. A guerra é para que eu estou aqui pregando não seja reprovado e fique, você subir, eu fique. Não estou querendo ficar. Se eu me pregar o evangelho e ficar, e não pregar e subir, eu prefiro não pregar e subir do que pregar e ficar. Mas é claro que Deus quer que pregamos e subamos. Então nesta noite, amada igreja, entenda uma coisa: não fique em cima do muro em dois pensamentos, como Israel estava no tempo de Elias, e como muitos cristãos hoje estão sem a sua identidade espiritual. Quero orar por você, que certamente tem pessoas aqui que estão aceitando a palavra, certamente tem pessoas aqui que estão concordando com o que Deus está falando nesta manhã,
Certamente há pessoas aqui que estão sabendo que quando voltar para a sua igreja tem que pedir perdão para o seu irmão que está lá, qual cometeu uma ofensa, ou o irmão lhe ofendeu de alguma coisa que está magoado. Você sabe que ao sair daqui, se você não largar esta prática pecaminosa, a qual Deus está vendo e ninguém vê, porque o pecado oculto, deixa eu falar o que é, não é aquele que ninguém vê. O pecado oculto é aquele de Davi. Como assim? Que quando ele estava no palácio, não foi para a guerra, se ele soubesse o que estava para acontecer, ele não ficava e pegaria com Batseba. A Bíblia diz que ficou no palácio, viu ela tomando banho, banhar-se nua, cobiçou e tomou, adulterou com ela, matou o esposo, foi um assassino. Duro foi para Davi, para a sua família, o que Deus trouxe, porque o pecado estava já preparado, o coração de Davi, mas ele não sabia, estava oculto de Davi, mas não estava oculto de Deus. E quando nós estamos caindo no nosso pecado oculto, não é aquele que nós praticamos e ninguém sabe, só Deus, não, é aquele que nós mesmos não sabemos, porque diz Jeremias capítulo 17, dizendo: para nós enganoso é o coração do homem, e quem conhecerá? Eu, o Senhor, conheço, esquadrinho os corações e a mente. A Bíblia nos fala em Provérbios capítulo 16, versículo 1, dizendo: do pensamento do coração do homem são os caminhos, são os projetos, mas da boca do Senhor vem a resposta. Então não te precipita, certamente tem laço aqui que Deus quer cortar, para que a gente não caia em pecado. Lamante para você não perder sua identidade espiritual. Nesta madrugada Deus está concedendo vitória. Surimianda, Lamanda Caçudemanacatura Manacachirimianda. Se eu e você, amados irmãos, obedecemos a voz de Deus, nesta manhã certamente há pessoas que já estão aqui desfazendo aquele noivado, aquele namoro que você sabe que não é de Deus, e Deus já falou contigo, porque Deus tem um projeto contigo específico, e tu sabe deste chamado, e você sabe que sair daqui, você tem a coisa que você vai fazer, é deixar esse relacionamento que só te atrapalha. Antes você era uma bênção, hoje depois desse relacionamento você esfriou, você é uma geladeira, você não profetiza, não prega mais, não tem mais visão. Por quê? Porque é o resultado de algo que está para acontecer na tua vida. Mas nesta manhã, nesta madrugada, o Senhor lhe peleja pela minha e tua vida. Nesta manhã vamos restaurar esta identidade à nossa volta. O abacatuma na gaceia. Vamos ficar de pé. Lava sucocho, lama epapapachu, xarabacachu. Pastor Ronaldo nos autorizou. Rabaca, vem na frente, igreja, vem. Deus tem bênção lá, que a facho co, che, lamante, plai, lepete, chuco, lepete, plas, quick, lepete, lepete, quick, canto, steki me diz, tecaman, chuco, espiritual, irmão, e o diabo quer tirar isso da tua vida, o diabo quer tirar isso da igreja, mas nós não vamos deixar, porque vamos nos arrepender, porque vamos nos amar, e vamos por ensino da Bíblia, e vamos clamar a Deus para que Ele venha nos socorrer. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Deus, tu és bom. Ekamasui kabadakatera, lamasecai plantifai chequebenebia. Em nome de Jesus, Senhor, está a tua igreja. Que a tua palavra, Senhor, que tu ministrou aos nossos corações. Deus, nos ajuda. Deus, é tão simples, Senhor, que tu quer de nós na Bíblia, e para muitos de nós isso não é tão difícil. Rabanakachomanai, Laikiasecantocoia. Pai, eu oro junto com meus irmãos, obreiros pela tua igreja, pessoas que estão aqui, tu queres trabalhar, tu tem grandes bênçãos a entregar, mas tem pessoas que necessitam obedecer e não estão obedecendo, por isso está tardando a bênção, a promessa, estão sacrificando sem altar. Deus amado, que os teus filhos venham colocar o altar em ordem, como fez Elias, para se agradar do sacrifício. Certamente tu gosta de sacrifício, mas tu gosta muito mais de obediência, tu gosta muito mais do altar, Senhor, em pé.
Manacaia, Lamassurcoteca Bassuru Manda Canta, Rabachacanta Paturu Miraço. Põe tua mão no estômago, Deus te cura agora. Rabacatu Manacarraci de Canta, Senhor revela Macharabacanta, Lamassureanda, uma grande enfermidade, Lamachirimiana no teu estômago, e vieste aqui em busca de uma bênção, uma cura divina. O Robacanabacanto Robonagacibi Nagedecamanagatikimi de Raia. O Senhor diz que Ele cura, ó. Ele arranca uma raiz, ó. Checa agora, Xarabacata cai agora. Olha o Senhor arrancando uma raiz, olha. Já o cancerígeno no teu estômago, Xaramanacantarabacaturoco é papá. E Camandarábia, não somente isso, Rabanda canta. O Senhor te entrega a vitória, ó, pela tua persistência, Rabacapupopopo, Xirimianto, Rogocherenifaia. Toca o Senhor, olha, arrancando, ó. Checa papá, checa chica papá, xirimicarabachê. Em nome de Jesus, todo mal vai ser arrancado, toda raiz agora, ó, agora, sai agora. Em nome de Jesus, está sobre a serva do Senhor. Enfermidade, xerique, parte, flore, rabada, placatri, seca, pachurraca, xeremicanta, mais forte, Jesus. Xirimica, olha o Senhor tocando, arrancando, uma inflamação grande, ramassidecai, nas paredes do teu estômago, robonacá, olha aí, ó, xecapa, cantarapapapatu, sumirafá, xiriquintiqui, amantocor, xirimicanto, labarraça, esse como um anjo descendo, alabacai, fique fátio, lamanda patiuroboché, esse anjo fazendo uma cirurgia, ó, descendo, ó, cá, chega agora, fica, papapapa, pipapapapapa, xiricanta, recebe agora, ó, xiricanta, pipapapapa, xiricalabapa, xurmanaca, fai, alaia, ceia, não te temes do Senhor, não te detenhas, não teme, labaxanda, Senhor mostra uma obra dentro da tua casa, na frente, velas acesa, labaxoro profunda, e o que tu viu diz o Senhor para tu não temer, xarabacaia, porque o Senhor quebra agora, ó, chamando a candarábia, Satanás tem tentado investir contra ti, mulher, lamantocô de nébia, mas o Senhor desce nesta manhã, neste lugar, lamanacaia, xere quebra, te curo deste do teu estômago, quebra as palavras contra a tua vida, rabacatu robonabacandarabacabassuru moconde, e te digo mais ainda, lamachurimianda, com por dias porque vou eu alegrar teu coração ainda mais, lamachurimianda, esta vida que tu ora me apresenta, lamaçu naquele estado, ela que a saca tu planeja fazer esta viagem, recamanacaçurimianda, pode ir, filha, eu te levar labaxu nesta terra, labaçu me canto e te respondo, rabacanta vou eu salvar, rabaxi canta, rabacanda, labaçu e cantarábia, e sou eu movendo minha mão de canto, robocobinébia, e tu verás de canto, robonobacibineia, minha promessa se cumprir, alamaço, porque preocupa teu coração, porque esta angústia é serva, lamácia de bequeira, labacaço, de bebebeca, vai, se me deve a sério, porque paraste de profetizar, labacaço, robodoqueia, lamante flasse de meia, que tendo contigo não acabou na terra, lamácio de cai, te levantarei eu de caço de cana, e te usarei de cobia de cachorro, no lugar labaço, na profecia, tomarei teus lábios num lugar grande, na baço de canto, bodobacachu, monacabaçuia, eu entregue tuas mãos a grande vitória nesta manhã, rabacanto, robonabarrácia, requeteque, fachu, rimianta, não te preocupa com o dinheiro da passagem, eu, o Senhor, providencio, já revelei a um servo meu, rabacando, uma serva, que te visitará e entregará o Senhor me mandou para ti, não duvida que sou eu que estou falando, labaçu e candai, vai diz o Senhor na minha bênção, lamanacanto, comanacati, temebepastu,
Continue orando. Ramancho Kebenébia. Há pessoas aqui, irmãos, que entenderam a mensagem, que precisam liberar perdão e que precisam pedir perdão. Tem pessoas que estão aqui só com sacrifício sem o altar, e você sabe, Lamacinébia, Nacateca, Manacaterequeteia, Rabalabassuco, Manacantarabacherebe Papaya, Ricamando e Facimilha, Socomanacaraia, Rabaxicanto.